Apaixonados do Tubeflix, não esqueça de fazer a sua inscrição. Me conta de onde você é e clica no joinha, o romance já vai começar. A chuva escorria pela vidraça do escritório no 23º andar, na cidade de São Paulo, criando um contraste com o caos que se desenrolava na mente de Eduardo Fontini. Ele, uma magnata do ramo de soja, conhecido por todos por ser um homem próspero e apaixonado por sua esposa. Naquela tarde, ele apertava a notificação de um e-mail no celular, relendo pela 5ª vez o conteúdo enviado anonimamente, fotos e mensagens que confirmavam a traição de sua esposa com ninguém menos que Gustavo, seu sócio e amigo de infância. O mundo de Eduardo parecia desmoronar naquele momento. A chuva que caía lá fora deixava o dia pesado e nublado. Eduardo não podia acreditar no que estava acontecendo. A sua mulher, a mulher que ele fazia questão de apresentar a toda a sociedade, estava traindo ele com o seu sócio. A traição não era apenas pessoal, era uma manobra que ameaçava desestabilizar todo o império que Eduardo havia construído. Gustavo não estava apenas tomando sua esposa, mas arquitetando um esquema para retirar Eduardo da presidência da empresa. Ele deixou o telefone deslizar de sua mão, respirando fundo para não quebrar o controle que tanto prezava. No entanto, era tarde demais. A dor vinha como uma onda avassaladora, acompanhada de uma sensação de vazio que parecia se espalhar por cada canto daquele escritório frio e minimalista. Gustavo estava obstinado a destruir a reputação de família perfeita de Eduardo Fontini e principalmente do grande homem de negócios que todos achavam que ele era. Naquela mesma tarde, as manchetes começaram a surgir. Crise no império de Eduardo Montenegro, magnata envolvido em escândalo de traição e fraude. Era como se todos os olhos de São Paulo estivessem voltados para ele. Seus amigos, seus aliados e até mesmo seus funcionários o observavam com curiosidade e pena, como se fossem espectadores de um circo onde ele era o palhaço principal. Ao ver aquelas fotos da sua esposa em um momento de intimidade profunda com o seu sócio e amigo de infância, o mundo de Eduardo desabou. Em seu luxuoso apartamento ele olhava as fotos de momentos felizes que tivera com a sua esposa e pensava sobre o porquê ela fez isso, o porquê ela agiu daquela forma. O porquê aquela mulher estava destruindo seu coração. Ao olhar a gaveta que sempre esteve ao lado da sua cama, Eduardo se deparou com uma cena que ele não poderia imaginar. Haviam preservativos meio abertos ali dentro, e logo ele lembrou das tardes que Gustavo sumia da empresa e que coincidiam com as demoras da sua esposa em atender às suas chamadas no telefone. Ele ligou os pontos e chegou à conclusão que muitas vezes eles se relacionavam na sua casa. Aquele dia parecia um filme de terror para Eduardo, ele não poderia imaginar que tudo isto estava acontecendo com ele. Eduardo passou a noite toda chorando e na tentativa de consolo, em seu apartamento de alto luxo na cidade de São Paulo. Na noite seguinte, sentado em seu apartamento vazio, com uma garrafa de uísque pela metade, Eduardo olhou para o convite de um evento que encontrara em sua caixa de entrada: Carnaval em Salvador, experiência VIP. Ele riu de si mesmo. Um magnata caído, mergulhado no caos, em um lugar conhecido pela alegria e folia. Mas talvez fosse isso o que precisava. Eduardo sabia que ele precisava se reerguer, porém, o que mais deixava ele sem chão era o fato dele sempre ter sido um marido carinhoso e honesto com Kátia, e tudo que achou dela foi a ingratidão. Ao perceber que novamente iria cair aos prantos, Eduardo se levantou e disse para ele mesmo: "Eu só preciso desaparecer", ele murmurou, levantando-se e indo para o quarto arrumar uma mala. Eduardo era um homem de meia idade, ele tinha 50 anos, mas o charme dele chamava atenção por onde quer que passasse e além disso, Eduardo era um homem gentil, educado e encantador. Muitas mulheres o desejavam, mas ele sempre foi fiel à sua esposa que após aquele episódio passou a ser a sua ex-esposa. Eduardo desembarcou em Salvador com uma mala discreta e uma expressão que denunciava seu desconforto. O calor úmido o envolveu como um abraço, enquanto a música pulsante que parecia vir de todos os cantos era um lembrete constante de que ele estava muito longe do controle frio de São Paulo. A multidão era um mar de cores, ritmos e vozes. Ele se refugiou em um hotel de luxo próximo ao Pelourinho, evitando o olhar dos recepcionistas, temendo ser reconhecido. Quando a noite caiu, decidiu caminhar pelas ruas. Talvez o movimento o ajudasse a silenciar a tempestade em sua cabeça. O Pelourinho estava vivo.
blocos desfilavam com bateria pesada, pessoas dançavam e cantavam em uníssono. Ele sentiu o cheiro de acarajé e viu luzes que transformavam as ruas em um cenário mágico. Mesmo assim, Eduardo continuava um espectador, observando tudo como um estrangeiro incapaz de se misturar. Foi quando ouviu uma voz vibrante atrás de si. Ei, você aí de cara fechada. Eduardo se virou e viu uma mulher com um sorriso largo e pincéis nas mãos. Você acha que vai passar pelo carnaval assim, sem cor nenhuma? Era Marina. Sua aparência despretensiosa contrastava com o brilho em seus olhos. Ela usava uma roupa leve, manchada de tinta, e tinha flores pintadas nos braços. Ele tentou dispensá-la com um aceno. Não estou interessado. Ah, isso não é escolha. Você está em Salvador. Todo mundo aqui vira uma tela. Antes que pudesse protestar, ela pegou sua mão e começou a pintar um pequeno sol na base de seu polegar. Ele ficou imóvel, surpreso pela ousadia. Pronto, disse ela, segurando a mão dele para admirar a obra. Agora você tem um pouco de luz para carregar com você. Eduardo encarou o desenho e, pela primeira vez em semanas, sentiu um breve sorriso ameaçar aparecer. Marina deu uma piscadela e voltou para seu canto improvisado, onde outras pessoas aguardavam para serem pintadas. Eduardo, ainda desconfiado, seguiu seu caminho, mas agora com algo novo, uma pequena marca de cor que parecia ter mais peso do que ele imaginava. Eduardo passou o dia seguinte em Salvador tentando se manter distante das multidões, mas algo sobre a energia do carnaval tornava isso impossível. Por mais que tentasse evitar o caos, era constantemente envolvido pela música, pelas pessoas que cantavam e pelas cores que pareciam refletir em todos os cantos da cidade. Naquela tarde, enquanto caminhava sem rumo pelo Pelourinho, avistou Marina novamente. Ela estava cercada por turistas e locais, pintando flores no rosto de uma criança e riscando desenhos geométricos nos braços de um rapaz sorridente. Sem perceber, Eduardo parou para observar. Veio buscar mais cor? Perguntou Marina, sem desviar o olhar de seu trabalho. Ele hesitou, mas acabou se aproximando. Você parece confortável aqui. Faz isso sempre? Todo ano. O carnaval é onde eu me sinto mais viva. É como um grande estúdio a céu aberto. E você? Parece desconfortável com tanta alegria. Eduardo soltou uma risada curta, mas genuína. Marina fez um gesto para que ele se sentasse ao lado dela. Vou te mostrar por que as pessoas amam tanto isso. Vamos. Ele não tinha nada a perder, então decidiu aceitar. Marina o levou por um caminho que parecia escondido da folia principal, mas que logo se revelou um espaço mágico. Era um bloco afro, onde os tambores ecoavam no ar, acompanhados por dançarinos que moviam os corpos como se fossem extensão da música. Eduardo sentiu o impacto das batidas no peito e ficou imóvel, observando a força daquilo. Eles não estão só dançando, disse Marina, inclinando-se para ele. Eles estão contando histórias. Cada ritmo, cada movimento tem um significado. A noite se estendeu, e Marina o levou para outros cantos da cidade, um pequeno samba de roda onde o cheiro de dendê preenchia o ar, e uma praça onde artistas exibiam suas esculturas e quadros. Eduardo começou a sentir algo diferente, algo que ele não sabia nomear. Marian soltou os seus cabelos e entrou na roda de samba. Eduardo, naquele momento, contemplava a beleza de Marina, os seus cabelos ondulados, o remeleixo da sua cintura, a cor da sua pele e principalmente a sua alegria. Enquanto Marina dança e sorria, Eduardo estava sentado contemplando todo o movimento do Carnaval de Salvador. Quando a madrugada chegou, eles sentaram na escadaria de uma igreja, observando a cidade que ainda fervia de vida. Eduardo, sem se dar conta, começou a falar. Sempre achei que ter sucesso era a única coisa que importava. Trabalhei tanto, mas agora percebo que não sobrou nada. Perdi tudo. Marina o ouviu em silêncio, até colocar uma mão em seu ombro. Talvez você só precise de uma nova tela. Algo para começar de novo. Ele ficou em silêncio, olhando para ela. Marina sorriu e se levantou. Amanhã tem mais.
espero te ver por aí. E pela primeira vez em anos, Eduardo sentiu vontade de estar em um lugar. Eduardo começou a sentir vontade de estar ao lado de Marina. Ele pensava, como pode uma mulher que nem conheço poder gerar em mim alegria e o desejo de querer estar perto? Eduardo aproveitou o embalo daquela noite e quis conhecer melhor a cidade. Ele passou pela Barra e ficou encantando com a quantidade de pessoas que estava na rua dançando, pulando, vivendo, amando. Um casal paulista parou ao lado dele e disse assim: "Tudo bem? Você pode tirar uma foto para nós?" Ele prontamente disse que sim. E o rapaz completou: "Hoje fazemos 5 anos de casados e você acredita que foi aqui no Carnaval de Salvador que começamos a nossa história? Para mim seria apenas um amor de verão, mas o tempo passou e aqui estamos." Eduardo ficou pensativo e ao mesmo tempo impressionado, pois ele pensava: eu não seria capaz de me permitir viver desta forma. Eu sempre fui muito organizado. O som dos tambores parecia ecoar nos pensamentos de Eduardo enquanto ele acordava na manhã seguinte. Ele estava começando a entender o ritmo da cidade, mas, mais importante, estava percebendo o quanto o carnaval era uma celebração de histórias e identidades. Ainda assim, algo nele hesitava em se entregar completamente. Naquela tarde, Marina o encontrou novamente, como se soubesse exatamente onde ele estaria. Desta vez, ela não carregava pincéis, mas um sorriso confiante. Marina estava linda, os raios do sol acendiam a beleza dos seus cabelos e da sua pele. Ela disse: "Vamos, tem algo que quero te mostrar." Eduardo, intrigado, seguiu Marina até um pequeno estúdio improvisado em uma rua secundária. Era um espaço simples, com quadros inacabados e pedaços de tecido colorido espalhados pelo chão. Marina pegou um de seus pincéis e apontou para uma grande tela em branco. "Que tal tentar?" Ele olhou para a tela, confuso. "Eu não sou artista. Não faço ideia de como começar." "Não precisa ser artista. Só precisa colocar algo de você aqui." Nesse momento Mariana tirou a sua roupa e apenas de biquíni ela pediu que Eduardo a pintasse. Eduardo arregalou os olhos e as suas mãos começaram a tremer. Ele não sabia como reagir. Eduardo, na tentativa de fala, começou a gaguejar e disse: "Marina, você." Mariana respondeu: "Vamos." Eduardo, se permita." Relutante, Eduardo segurou o pincel. Suas primeiras pinceladas foram desajeitadas, mas Marina o encorajou com palavras simples e gestos pacientes. Aos poucos, ele começou a se perder no processo, pintando formas abstratas que pareciam dar vazão à confusão que sentia por dentro. "Viu?" Marina disse, sorrindo. "Você já tinha cor aí dentro. Só precisava deixar sair." Naquele momento Eduardo parecia explodir de tesão dentro dele. Ele deseja amar Marina com todas as suas forças, mas ao mesmo tempo pensava: o que estou fazendo? Isso não é correto, eu não posso me permitir. Mas o desejo era mais forte que o seu pensamento e Eduardo foi se achegando para mais perto de Marina e tocou nos fios do seu cabelo. Ele cheirava os cabelos de Marina e colocou a mão na sua cintura. O corpo de Marina estava quente, e o seu coração pulsava forte. Os lábios de Marina eram macios como um algodão e Eduardo não poderia mais resistir a tanto encanto. Foi quando ele se encostou em Marina e finalmente ele a beijou. Marina retribuiu aquele beijo e o seu corpo pegava fogo. Lá fora, pela janela, a água do mar refletia a cor do céu e os raios do sol iluminavam a água e as pessoas passavam de um lado para o outro gritando: "É Carnaval de Salvador." E todo mundo tinha paz, e Eduardo vivia ali dentro daquele estúdio um momento inesquecível. Eles se amaram loucamente ali dentro, pareciam duas feras selvagens, dois corpos que pegavam fogo. Após aquele momento Eduardo disse a Marina: "Obrigada por essa tarde, Marina, obrigada." Eduardo e Marina quase não conseguiam falar de tão ofegantes. Eles estão cansados depois de viverem momentos inesquecíveis de amor. Vocês me entendem, N.E. Ao anoitecer. Enquanto saíam do estúdio, Marina o levou a um dos blocos mais populares da cidade. A música era contagiante, e Eduardo, que inicialmente ficou no canto, acabou sendo puxado para a dança por um grupo de foliões. Marina ria enquanto observava, mas também via algo novo em seus olhos.
um brilho de liberdade que ele parecia ter esquecido. Eduardo, agora destemido, segurava Marina pela cintura, ela na frente e ele atrás, e bem agarradinhos ele arrochava nela e felizes iam seguindo a multidão atrás do trio elétrico. Porém, a noite foi interrompida bruscamente. Durante o desfile, Eduardo foi abordado por um jornalista que parecia tê-lo reconhecido. Eduardo Montenegro, gritou o homem, enquanto segurava uma câmera. Você desapareceu de São Paulo, mas não do radar da mídia. Alguma declaração sobre o escândalo? O sorriso de Eduardo sumiu. Ele tentou escapar, mas não antes que o jornalista conseguisse tirar algumas fotos. Marina observou de longe, confusa e preocupada. Mais tarde, enquanto caminhavam de volta, ela finalmente quebrou o silêncio. Quem é você de verdade? Eduardo hesitou, mas sabia que não podia mais esconder. Ele contou tudo, sua vida em São Paulo, o império que construiu, a traição que sofreu, e por que tinha fugido para Salvador. Marina ouviu com atenção, mas sua expressão mudou. Então é isso? Você só veio aqui para fugir? Não é assim, Eduardo começou, mas Marina balançou a cabeça. Você ainda está preso ao que perdeu. Não tem como começar de novo enquanto continua olhando para trás. Ela se afastou antes que ele pudesse responder, deixando Eduardo sozinho em meio ao som distante dos tambores. Pela primeira vez, ele sentiu o peso do que Marina havia dito. Eduardo passou os dias seguintes em Salvador recluso, refletindo sobre as palavras de Marina. Ele sabia que ela tinha razão, não podia seguir em frente enquanto estivesse preso às ruínas do que havia perdido. Mas não queria que ela fosse mais uma coisa que ele deixasse para trás. Ela era diferente, vibrante, autêntica, e tinha lhe mostrado um mundo que ele nunca imaginara existir. A companhia de Marina fazia muito bem a ele, e não somente pelos momentos de prazer, mas por quem ela era. Na última noite do carnaval, Eduardo decidiu que precisava fazer algo grandioso para provar que estava disposto a mudar. Ele se lembrou do que Marina havia lhe ensinado sobre a força das cores e da expressão artística. Inspirado, usou seus contatos para alugar um espaço no centro histórico e chamou artistas locais para ajudá-lo a criar algo único, uma instalação que unisse luz, música e arte. Quando o sol começou a se pôr, Eduardo esperou por Marina no Pelourinho, o local onde se encontraram pela primeira vez. Ele a viu surgir na multidão, o olhar dela carregado de surpresa e curiosidade ao notar as luzes que iluminavam as paredes com projeções de cores em movimento. O que é isso? Perguntou ela, intrigada. Algo que fiz para você, e por você, respondeu Eduardo com um sorriso genuíno. Marina seguiu Eduardo até o espaço transformado. As paredes estavam cobertas por obras criadas por artistas locais, e no centro havia uma grande tela com uma pintura abstrata, cheia de cores vibrantes e pinceladas ousadas. Eduardo segurou a mão dela e explicou. Essa é a minha tentativa de transformar tudo o que você me mostrou em algo real. Você me ensinou que a arte é mais do que expressão, já é uma forma de se libertar. Ela olhou para ele, os olhos brilhando de emoção. Você fez tudo isso? Com a ajuda de algumas pessoas, admitiu, rindo. Mas sim. E fiz porque, pela primeira vez, quero construir algo que não seja só sobre mim. Quero compartilhar essa vida com você, Marina. A música ao redor começou a subir, um samba sensual que embalava a noite. Marina sorriu, aproximando-se dele. Eu disse que você precisava de uma nova tela. Acho que encontrou. Marião usava uma mini saia e um corped, ela já estava pronta para os festejos. Marina chamou Eduardo a um cantinho onde poderiam ficar sozinhos, pois ali não passaria ninguém. Ele, ao sentir o cheiro dela, disse: Eu fui fisgado por uma baiana, que energia maravilhosa você tem, Marina. Eu tenho 50 anos e nunca havia vivido dias tão felizes como esses. Marina, Marina, Marina. O seu nome é como música aos meus ouvidos. Marina, Marina, eu quero te amar, te ter em meus braços, te colocar na minha cama. Marina, você aceita passar essa noite comigo? Ela disse: Sim, hoje é o último dia do carnaval, vamos nos permitir. Ao chegar no luxuoso hotel,
Marina foi para a suíte que Eduardo estava hospedado. Lá eles tomaram um delicioso champanhe, e o conforto daquele lugar era incrível. Eduardo desabotoou o cropped de Marina e viu a marca do seu biquíni em seu corpo. Marina tinha ido à praia naquele dia. Aquela marca fez Eduardo pirar e se elevar às alturas. Vocês me entendem, N.E.? Eles se amaram intensamente naquele quarto. Eduardo era o homem mais feliz naquele momento. Após a 4 vezes, Eduardo encheu a banheira com espumas e sais e convidou Marina para estar ali com ele. Lá o amor foi intensamente vivido. Marina e Eduardo pareciam 2 corpos incendiados, 2 chamas que não se apagavam. Era muito forte a conexão que estavam vivendo naquele momento. Eduardo era um homem gentil e amável. Ele sussurrava nos ouvidos de Marina e ela o apertava com as suas unhas e aquele momento parecia que não teria mais fim. Eduardo contemplava na sua frente a morena mais linda que já conhecera na vida, e todo o peso que estava dentro dele tinha desaparecido. Eduardo começou a perceber que se permitir muitas vezes era o equilíbrio que ele desconhecia, e ao fazer isso ele voltou a ser um jovem de 20 anos. Um touro, pois aquele homem tinha um fogo que não se apagava e o tamanho do seu amor, vocês me entendem, era imenso, tomaria toda uma régua. Ao amanhecer Marina e Eduardo começavam a se despedir e se amaram mais 2 vezes. Eles se beijaram, cercados pela energia pulsante do carnaval e pela vibração das cores ao redor. O beijo era quente, intenso e cheio de desejo. A conexão entre eles era como as batidas do tambor, forte, crua e impossível de ignorar. Eduardo precisava voltar para São Paulo, mas ele olhou nos olhos de Marina e disse: "Eu vou voltar, minha morena, na próxima semana eu estarei aqui e comprarei uma casa em Salvador. Eu quero você, Marina, eu quero você pelo resto dos meus dias." Eduardo viajou. Após uma semana ele voltou e Marina estava impecavelmente linda o esperando no aeroporto. Eles se beijaram e voltaram para o hotel, se amaram por mais de 7 vezes durante aquela manhã e tarde. Eles eram incansáveis, 2 feras cheias de desejos. A cada finalização Eduardo gritava, rugindo como um touro feroz, e a voz suave de Marina aos seus ouvidos o deixava bêbado de prazer. Ao chegar à noite, eles foram ao Pelourinho e ali viram que todos os equipamentos do carnaval estavam sendo desmontados, e ele olhou para ela e disse: aquela noite não era apenas um final, mas o início de algo brilhante, cheio de vida, cor e paixão, assim como o carnaval que os uniu.